Carla Mayumi, queria agradecer teu tempo de estar aqui com a gente. Vem para cá, por favor. Ela é da estrategista cultural da Talk Inc., responsável por uma pesquisa incrível. Por favor, vai contar sobre isso. Que foi feita em parceria com a White Rabbit. Obrigada, e com Gui. a Fundação Boa tarde. Itaú. A pesquisa foi lançada semana passada, está fresquinha, e o Marcel Nobre vai extrair tudo que a Carla pode. A Carla estava lá pegando novamente últimos dados para que a gente tenha as melhores informações aqui. Obrigado. Legal, obrigada. Legal, gente. Boa tarde aos sobreviventes, aos que aqui estão. Espero tornar relevante esse momento, porque a Carla tem muita coisa legal para compartilhar com a gente sobre uma das pesquisas mais profundas e interessantes que eu vi recentemente de inteligência artificial. A Carla, ela é sócia da Talk Inc., é pesquisadora e curadora de conteúdo, que trabalha há mais de 15 anos no cruzamento entre ciências sociais e tecnologias emergentes. Sua pesquisa mais recente, que a gente vai comentar agora, é IA na vida real, um estudo anual sobre como as pessoas no Brasil estão vivendo com essa tecnologia. E, como curadora de conhecimento, tem investigado hubs de inovação do mundo para conhecer pessoas que elaboram novos futuros e que estão na vanguarda do pensamento em países como China, Coreia do Sul, Japão, Suécia, né, cara? A gente compartilha dessa paixão pela Ásia também, entre outros. Ela também é coautora do livro Volta ao Mundo em 3 Escolas. Olha que interessante, super recomendo quem puder. E da ficção infanto-juvenil Vote Nelas. Também é coautora da newsletter Decode China. Carla, vamos começar contando para a turma sobre essa pesquisa que vocês fazem anualmente. Acho que vocês começaram ano passado. E esse ano eu queria que tu trouxesse para a gente highlights da pesquisa, do que mais te chamou a atenção, do que é mais relevante e que tipo de evolução ou involução ela mostrou nessa última edição que vocês fizeram em parceria com a White Rabbit. Muito legal, obrigada. Bom, gente, eu vou começar, eu acho que falando da motivação dos estudos, né? Porque tem muito estudo sobre IA, eu acho que todo mundo está recebendo, lendo muito material, assim. Mas no ano passado, eu e minha sócia, Tina, a gente mapeando o que estava sendo pesquisado, e nós, como pesquisadoras de comportamento, a gente viu que tinha um gap, e eu acho que esse gap ele ainda persiste, assim, né? Porque o nosso estudo não é o único, mas é dos poucos estudos que olha para a inteligência artificial pela perspectiva do usuário, da usuária, de quem está usando, brasileiros e brasileiras. A gente costuma falar que a gente quer saber como que a dona Marta, lá da zona leste de São Paulo, ou, enfim, lá de Salvador, está usando inteligência artificial. Então, o estudo ele foi nesse lugar de tentar entender comportamento, né? E o que a gente viu, então, e aí juntamos esse ano com a inteligência da White Rabbit, que pensa futuros, então a gente juntou presente, diagnóstico de como as pessoas estão usando, com essa perspectiva de futuro, que foi a apresentação que vocês, né, Gui, vocês tiveram semana passada lá no Itaú Cultural sobre soberania cognitiva. Então, foi uma parceria, uma collab. Bom, é muito interessante assim a gente ter feito o estudo em agosto do ano passado e ter relançado, né, feito uma nova rodada esse ano, esse tipo de pesquisa, que é a pesquisa social, ou seja, que ela é agnóstica, né, de indústria e tudo mais. É interessante porque a gente consegue investigar exatamente o que a gente precisa, né, sem nenhum viés, assim. E o que a gente viu do ano passado para cá foi um aumento assim avassalador no uso de inteligência artificial. Ontem ainda, eu continuo como pesquisadora, eu adoro moderar grupo e tal. Ontem ainda eu estava moderando grupos, um grupo, e aí das 5 pessoas que estavam participando, todas elas tinham intensificado ou começado a usar no último ano. Então, é uma coisa muito recente, mas a velocidade com que esse uso, além do crescimento, né, a gente hoje, da nossa pesquisa, e a gente compara com outras também, a gente está falando aí de 8 em 10 brasileiros, né, claro, de uma população economicamente ativa, adulta, e com acesso à internet, está usando inteligência artificial. O ano passado, esse número era perto de 60%, a gente já está em 89%. E a frequência do uso também aumentou, dobrou. Então, pessoas que usam com muita frequência, o ano passado eram 27%, esse ano já são 56%. Né? Então, realmente, o número está dobrando. Assim. E eu tenho certeza que o ano que vem os números vão surpreender de novo. E eu sempre falo que assim, o chart que mais me surpreende do nosso estudo é o declínio das preocupações. Né? Então, e o Brasil ele difere
de vários outros países, né? Então, quando a gente olha estudos globais que olharam, estava vendo aí estudos de 27 países, 48 países, e o Brasil dentre eles. O Brasil é um dos que tem menos vê menos coisas negativas. Então, assim, no mundo todo, o sentimento ele é muito entre o fascínio e a preocupação, mas no Brasil a preocupação ela é menor e a gente pode ver no estudo que ela está caindo. Isso é bom ou ruim? É uma falta de conhecimento dos riscos. Aí eu estou off-topic aqui total, te botar na fogueira, mas na tua perspectiva, isso não sei do perigo e, portanto, que legal, IA, ou realmente a gente é mais otimista que o resto do mundo? Eu acho que a gente é mais otimista, mas eu acho extremamente perigoso assim esse olhar que vai pendendo cada vez mais para a familiaridade, e com essa familiaridade eu vou me despreocupando. Eu estou vendo que está me ajudando, eu estou vendo que é mais personalizado, eu estou vendo que já conhece sobre mim. Então, essa confiança, na verdade, ela vai sendo estabelecida e você vai deixando para trás as desconfianças, né? Então, como meus dados estão sendo usados, quem são as grandes corporações por trás desse modelo de negócios e tal, essas preocupações, todas elas, o gráfico ele é assim. Eu não tenho gráfico aqui para mostrar, mas imagine um gráfico que, de um lado, você tem, ano passado, preocupação de 50%, 60%, e esse ano essas preocupações todas caíram. Assim, a curva é assim. E eu acho isso extremamente preocupante, principalmente depois de ter feito, na parceria com a White Rabbit, o estudo da soberania cognitiva, dos riscos civilizatórios, que são os 6 riscos que a gente apresentou na semana passada, né? Então, eu me preocupo demais com essa falta de crítica mesmo, né, sobre o uso da inteligência artificial. Legal. Esse estudo que a Carla está comentando é conduzido para a White Rabbit, é uma consultoria de inovação e tendências. Eu participei da parte qualitativa como especialista. A gente criou grupos de debates, a gente tem um grupo para discutir sobre qual que é a parte não legal que ninguém está falando da IA, quais são os riscos, né? E esse estudo chama Soberania Cognitiva. Não sei se todo mundo sabe, mas 80% do que a gente assiste no YouTube é recomendação. 70% do que se escuta no Spotify é recomendação. Tem alguém escolhendo o que você assiste, o que você escuta. E a gente está feliz, rolando a tela para você. Que legal, é minha amiga. Ó. Não sei se vocês sabem também, mas as empresas de robozinhos de limpeza, eles estão super preocupados, porque as pessoas mandam o robô arrumar, às vezes não tem como arrumar, e as pessoas ficam completamente revoltadas porque elas querem o robôzinho delas de volta. Né? E há 3 anos atrás teve um vazamento de imagens desses robôs. Quem tem o robô de limpeza aqui? Legal, ele sabe até que programa de TV vocês assistem, eu não sei se vocês sabiam disso, mas para poder limpar a sua casa, ele mapeia a sua casa inteira. Então ele sabe a marca da sua televisão, do seu ar-condicionado, ele sabe que programa você assiste. E teve um vazamento de dados dessas empresas que, inclusive, saiu de pessoas no assento sanitário, fazendo suas necessidades, porque o robô... E não é verdade. E foi muito legal, e eu queria que você tocasse nisso, Carla, para a gente ir um pouquinho mais na ferida de que... O que não está tão legal assim? E aí, quem quiser, tiver mais interesse, por favor, fala com a Carla. E também tem o site Soberania Cognitiva, que tem todo esse estudo que as meninas fizeram da talk com a White Rabbit. E eu acho que vale muito a pena vocês olharem, não com a perspectiva de vou ficar assustado com isso, mas de estar atento. Todo mundo bebe, você sabe quais são os riscos de beber. O problema é quando a gente usa tecnologia sem saber o risco que a gente tem. Então, eu queria que você comentasse esse lado não tão bonito, que talvez a gente não está comentando aqui no palco da pesquisa. Carla. Legal. Bom, a sensação, assim, pesquisando e fazendo o mapeamento desses riscos, essas ameaças, assim, é que a gente está... Muito rapidamente, a gente está vivendo os episódios do Black Mirror, que a gente assistiu assustados há 10 anos atrás. Continuamos assistindo e parece que a coisa aproximou, né? Os episódios eles estão ficando muito reais, assim, né? Então, quando a gente tem um adolescente que... E aí agora vai ficar pesado, gente, não tem como. Um adolescente que pergunta para o ChatGPT como é que ele lida com o fato de que ele está pensando em se suicidar, e o ChatGPT orienta para ficar entre nós e não levar essa conversa para os pais, e o menino se mata, é muito sério, é muito grave, e esse não é o único caso. Então, eu tenho uma filha de 16 anos, e eu falei para ela, eu continuo perguntando, você está usando algum aplicativo desses AI Companions, né, a companhia de IA? Porque assim, isso não chegou no Brasil ainda
como um produto, um serviço, sei lá como chamar isso, mercadológico. Já chegou há muito tempo nos Estados Unidos, na Ásia e tudo mais. Então, assim, quando eu olho para esses aplicativos, que são essas companhias que foram desenhadas para serem companhias, e a gente olha no Brasil, na nossa pesquisa, a gente identificou que mais ou menos metade das pessoas que usam inteligência artificial já usam como amigo e conselheiro. Detalhe, essas são as palavras que a gente usou no questionário. Você usa como amigo e conselheiro? Estamos falando aí de metade, mais ou menos, das pessoas que usam. Então, se a gente multiplica isso pela população, né, economicamente ativa, adulta no Brasil, nós estamos falando, gente, de dezenas de milhares de pessoas que estão usando e estão buscando esses aconselhamentos. E esses aconselhamentos também estão sendo buscados por crianças, por adolescentes, que ainda estão numa fase ainda muito de construção da sua personalidade, enfim, não têm capacidade ainda plena de tomar suas decisões. Assim. Então, acho que esse é o que a gente chamou no estudo de intimidade sintética. E para a gente passar de meu assistente pessoal para meu oráculo, meu guia, meu amigo, ontem, no grupo que eu moderei, eu perguntei, como que você chama, né, a IA e tal, e aí uma das meninas falou, my best friend. É como se fosse uma mãezona. É o pai de todos, assim. E tem uma coisa interessante, assim, eu estudo, a gente estava falando de viagem e tal, eu estudo mandarim. E aí eu fui pesquisar como se fala inteligência artificial em mandarim. E é interessante, olha como a linguagem ela molda a forma como a gente pensa que o que é a existência daquela coisa, né? Então, quando a gente fala inteligência artificial na nossa língua e no inglês também, a gente está dando características humanas para essa máquina. No chinês não é assim, né? No chinês a palavra que se usa para definir inteligência artificial é uma habilidade desenhada por humanos, feita por humanos. Então, você mantém na essência do que é. Então, assim, essa confusão que a gente, né, a Vanessa, quando apresentou semana passada, eu acho que ela apresentou essas grandes perguntas que a gente faz. Quando que vai chegar a inteligência artificial geral? A inteligência, robôs vão tomar conta, eles vão desenvolver uma consciência, eles vão ter sentimento, como é que vai ser isso? São perguntas que, elas, na verdade, nascem da forma como a gente, linguisticamente, né, nomeou essa tecnologia. Então, a gente não usa palavras como estou falando com uma máquina. A gente já antropomorfiza, que é você querer enxergar num objeto características humanas, que é por isso que o robozinho, quando você vê, você está conversando como se fosse seu melhor amigo ali, né? O chat, o robô. Teve um vídeo que a gente mostrou, não sei quem viu aqui um vídeo de uma chinesinha, alguém viu aqui um vídeo de uma menina bem pequenininha, acho que tem uns 3 anos de idade. 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos, uma menina da China, e o robozinho dela, que ela usava para estudar inglês, acho que era inglês, ele ia quebrar, estava assim, morrendo, né, estragado. E o pai avisou, olha, vai ter um dia que ele não vai mais ligar. E o videozinho dessa menina, se vocês botarem no TikTok, menina chinesa chorando robô, vocês vão ver o que eu estou falando. Ela chora de uma forma, copiosamente, assim, com um sentimento de que ela ia perder. E é interessante porque o robô responde, eu vou ser uma estrelinha no céu. É isso, né? Por que o robô responde dessa forma? Porque é assim que a gente, quando fala para uma criança sobre um ente querido que vai embora, é isso que a gente fala. E aí ela não está fazendo nada além de replicar uma fala que a gente faria, né? Então, a gente treinou a vida, a gente tem esse fetiche por objetos, né? Tem gente que é apegada à cafeteira, ao robô, né? E a gente tenta mimetizar na máquina o que é o ser humano. E agora a gente está achando estranho isso, né? E aí, conectando com isso, você também viaja bastante, Carla. A gente percebe 2 tipos de movimento no mundo, né? O movimento mais ocidental, que tá bom, já vamos preparar as crianças agora para elas aprenderem a lidar com isso, o que faz mais sentido do que você jogar na mão de todo mundo e ninguém está sabendo usar, e as pessoas estão criando sentimento por algoritmos. E você tem a Estônia, por exemplo, que é um dos países considerado com melhor evolução educacional na Europa. Ronaldo Lemos foi fazendo uma temporada de Expresso Futuro lá. Já muito pelo contrário, não, eles não está na hora ainda de saber matemática, está na hora dele entender o que é sentimento, o que é calor, o que é frio. Comenta um pouquinho disso e como é que isso conecta com o que você está vendo também da pesquisa que você fez.
Estônia, Suécia, Noruega são países, né, os países nórdicos que, enfim, na educação também sempre tiveram bastante sendo estudados como à frente, assim. Eles estão dando um passo, não sei se para trás, para frente, enfim, evoluindo, eu acho, para um conhecimento que ele está muito mais ligado ao que é a relação social, então resolução de conflitos. Então existe, né, na Estônia, a gente comentou, né, dessa pesquisa do Ronaldo Lemos, ele falando que tem regras muito claras de a partir de que momento que a criança pode ter contato na escola com inteligência artificial, que é a partir do ensino médio. Em outros países da Europa é assim também. Os países emergentes são os que estão se jogando com mais força na IA. Então, eu estava vendo dados antes de entrar aqui, eu fui pesquisar, assim. Então, China, Brasil, Nigéria, enfim, tem uma lista de países, né, que são os que estão usando mais, acreditando mais, porque no final das contas é uma ferramenta de produtividade, é uma ferramenta também de empreendedorismo, né? Então eu acho que a gente também tem um pouco esse lado da produtividade que, quando bem usada, tá tudo certo, assim. Eu não sou contra, inclusive eu uso bastante, assim. Mas eu acho que está faltando a gente falar desses riscos, né? E um dos outros que a gente aponta é a erosão da realidade, né? Eu acho que esse ano de eleições, ano que vem, gente, vai ser uma loucura, vai ser uma loucura. Você acha que vai cair o índice de confiança na próxima pesquisa que vocês vão fazer? Vai ser um pouquinho antes da eleição, né? Eu acho que sim. Eu acho que com relação a entender que tem muita coisa fake, eu acho que as pessoas elas vão começar a ficar mais espertas. Eu não sei se é um otimismo meu, mas eu acredito que sim, porque eu acho que o Brasil é um país que mais sofre golpe financeiro, né, no mundo, eu acho. Se eu não me engano, eu li esse dado em algum lugar. E então a gente é muito vulnerável, né? E justamente porque a gente é muito sociável também, né? Então é quase esse paradoxo, assim, né? A gente acredita porque a gente acha bonitinho ali uma senhorinha falando, alguma coisa assim, né? Então eu espero que sim, Marcel. Não sei, vamos ver ano que vem como é que vai ser o nível de confiança. Surgiu alguma coisa na pesquisa referente a crianças? A gente está pegando uma geração agora que já está entrando no mundo, onde mais da metade do que é produzido de conteúdo é feito por IA. Estima-se que até 2029, 99% vai ser por IA. A teoria da internet morta, de que se a IA se retroalimenta do conteúdo que está disponível, e o conteúdo que está disponível foi feito por IA, em algum momento a realidade está sendo alterada. Como é que a gente inclui crianças que nasceram numa época de redes sociais, com vídeos cada vez mais curtos, né, de 30 segundos caiu para 10 segundos, para 8 segundos, e ainda surge nesse meio tempo IA, sendo que a gente não tem essa estrutura educacional para ensiná-las a usar, né? Porque uma coisa é legal, nos países nórdicos a gente ensina elas a não usarem, porque não é o momento, mas eu ensino elas a fazer outra coisa. Você tem na China que vamos ensinar elas a usarem, porque a gente quer liderar esse mercado. E aqui no Brasil a gente não tá meio que no meio do caminho. Como é que tu enxerga isso, cara? Bom, bueno, como falaria lá no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver um olhar de que as coisas elas não são inevitáveis, né? Então tem um livro muito interessante da Karen Hall, que chama The Empire of AI, que ela conta a história da criação da OpenAI. E um dos principais insights que eu tirei desse livro foi justamente de que tudo que está acontecendo não é inevitável. A gente está indo muito para esse lugar de vai ser assim, não tem como não ser assim. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente parar para pensar, e que ainda dá tempo de reverter, né? Ainda dá tempo de ensinar as crianças assim. Então, eu acredito que a gente precisa ensinar as crianças como esse negócio funciona, né? É uma opinião minha, acho que ninguém sabe, na verdade, né, se é bom ensinar que existe, que é assim ou não. Eu acredito que a gente tenha que ensinar. Então, se eu fosse falar, eu tenho filhos grandes já, né, mas se eu tivesse filho pequeno, eu buscaria ensinar. E se tivesse uma escola, talvez eu também fosse por esse caminho do vamos ensinar o que é,
né? Porque é isso, hoje a gente fala com pessoas adultas, né? Eu costumo perguntar assim, quem aqui saberia explicar como funciona o ChatGPT para uma criança de 8 anos? E normalmente tem mãozinhas tímidas que levantam a mão sabendo explicar, né? Então é isso, a gente está entregando ali as nossas histórias, os nossos sentimentos, às vezes mais profundos, e muitas vezes, para muitas pessoas, tem muitas pessoas que o maior tempo que elas passam já é conversando com esta máquina, né? E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que dizer para as crianças, isso é uma máquina, não é um ser que sente, que pensa como você. Eu acho que é aí que a gente precisa delimitar, né, para as crianças, para a gente ter uma futura geração que já vai desenhar de uma forma diferente, porque um outro risco, né, que a gente ameaça, que a gente apresentou, é justamente o design invisível. É esse design que a gente não para pensar por que isso está levando a tanto engajamento, por que as pessoas estão usando, por que todo mundo está falando com o ChatGPT sobre tudo. Tem um design por trás disso, né? Então, eu acredito que, se a gente não ensinar desde cedo as crianças e adolescentes que é assim que é desenhado, para que se desenhe diferente, a gente realmente aí vai ser inevitável um futuro meio desastroso. Hoje está meio solto no Brasil, né? Então, por exemplo, a escola do meu filho fala que ele não pode usar. E eu falo que ele pode. Eu falo, filho, não estou contrariando sua escola. Sua escola está falando que para você não usar, para fazer a lição por você. Que idade ele tem, Marcelo? Ele tem 13. Mas o que eu fiz com ele? Até ficar como dica aí, não me odeiem, por favor, tá? Eu também sou professor de adultos. Mas aonde que eu falei para ele usar? Ele falou, pai, hoje eu tive uma aula de geografia que a professora entrou, leu 2 páginas e deu lição. Eu nem entendi o que ela falou. Eu falei, então, aí você usa IA para suprir um gap de um professor que você teve, que naquele momento não te deu uma aula legal. Então, não é para você usar IA para te responder, porque se a gente transferir a parte cognitiva e a parte criativa do nosso cérebro para a máquina, a gente vai emburrecer, e tem diversos estudos que dizem isso, não é a minha opinião. Mas se a gente conseguir utilizar para cobrir gaps, e aí tem uma diferença muito grande de Oriente para cá, né? Lá o aluno tem uma iniciativa, ele tem um aprendizado autodirigido, ele tem vontade de estudar, que a gente meio que precisa forçar a estudar. Então, eu acho que a IA, para quem entende como ela funciona e usa intencionalmente para você aprender o que você quiser, eu acho sensacional. E é isso que eu tento falar para o meu filho. Se você for chamado na escola porque você estava usando a IA para cobrir um gap do professor, eu vou brigar com a escola. Se você for chamado na escola porque você estava usando a IA para fazer uma atividade de casa que era para você pensar e fazer, aí quem vai tomar bronca vai ser você. E aí, indo nesse ponto, para a gente finalizar esse bate-papo, Carla, essa bola está meio dividida, né? A escola, não sei se eu adoto, não sei adotar, não sei educar, o pai não sabe se deve fazer. Nesse cenário, isso mais ajuda ou mais atrapalha ter a IA dentro da educação? E tem algum caminho, alguma sugestão de caminho para onde a gente ir? Olha, eu vou puxar, você falou do livro, né, que eu fui coautora aí, Volta ao Mundo em 3 Escolas. A gente convidou um grande pensador de educação, Howard Gardner, que em 1984 escreveu o livro da Teoria das Múltiplas Inteligências. Eu vou puxar um pouco do Howard Gardner, assim, porque eu fui curiosa, eu fui lá. O que será que o Howard Gardner pensa sobre inteligência artificial, já que ele escreveu um livro que foi super revolucionário e tal na época, e ainda falando de múltiplas inteligências? E eu achei interessante que ele fala que realmente tem algumas inteligências aí no campo cognitivo que a gente, parte dessa inteligência a gente vai terceirizar, e ele, inclusive, fala que é uma coisa inevitável, assim. Mas ele fala que as outras inteligências, a inteligência relacional, tem uma inteligência que é a inteligência espacial, então tem outras, né, e a ética. E a inteligência ética são aquelas que a gente deveria, então, tomar agência urgente, já estamos muito atrasados, inclusive, para tomar agência dessas inteligências, para a gente conseguir, enfim, educar, né? Então, ele fala lá dos seus 80 e poucos anos, ele fala, o recado que eu tenho é esse. Vamos olhar para essa lista das 7 inteligências e vamos entender que tem algumas aqui que elas são de domínio humano e que a gente precisa valorizar, olhar, entender o que a gente consegue ainda fazer. Então, eu acho que está muito nesse campo da ética filosófica, né, a filosofia e tudo mais. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas queria falar do Howard Gardner aqui. Uma aula, obrigado. Senhoras e senhores, Carla Mayumi, salve de palmas, por gentileza. gentileza. Obrigado.